Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo. Estamos aqui hoje para gravarmos mais um dos nossos videozinhos. Estou muito feliz em estar com vocês novamente. E o videozinho de hoje, que vamos gravar hoje, na verdade é uma tag. É um desafio que foi feito pela minha amiga Eva Brito, do cantinho Vida de Eva Brito. A Eva Brito me fez esse desafio, eu aceitei e agora eu vou estar respondendo as perguntas que foram feitas para mim, da minha amiga Eva Brito. Na descrição desse vídeo vai estar o link do canal da Eva Brito. Você pode ir lá no cantinho dela, você vai visitar, você vai conhecer, vai ver como é lindo o cantinho dela, como é maravilhoso. Você vai poder também assistir a tag dela, que na verdade é essa mesma que eu fiz, só que com respostas diferentes, tá? E eu tô aqui com a minha colinha, tá? São entre 19 a 20 perguntas e eu vou estar fazendo o possível para responder todas elas. Então, vamos lá? Na verdade, o nome da tag é Mãe de Primeira Viagem. Mas como eu já tenho um vídeo falando sobre o assunto, vai ficar também o link na descrição, tá? Eu vou estar falando sobre o meu parto, sobre o meu pós-parto da minha filha Jéssica Gabriela, tá bom? Então, como eu já tenho outro vídeo, vai ficar na descrição para vocês acompanharem depois, e eu vou estar falando dessa minha filha, desse parto que foi diferente, também difícil como os outros, e em outras ocasiões nós teremos outros videozinhos, cada vez falando de uma situação, certo? A primeira pergunta: qual o primeiro sintoma? Bom, o primeiro sintoma, na verdade, eu não me lembro muito bem, não me lembro exatamente qual foi o primeiro sintoma. Eu acho que eu fiquei só um pouco mais estressada do que eu já sou, tá? Que eu me lembro, eu fiquei um pouco mais estressada e só isso mesmo. Não lembro assim de nada assim muito diferente, não, tá? Segunda pergunta: teve algum desejo? Tive sim. Tive um estranho desejo de comer abóbora, tomar suco de laranja e comer acerola. Eu comia mais ou menos uns 2 litros de acerola por dia. Eu tomava mais ou menos uns 10 litros de suco de laranja, literalmente, por dia. E eu comia abóboras. Gente, o meu desejo era por abóboras. Eu acho que eu nunca vi isso. Nunca ouvi ninguém falando isso, não. Eu já vi coisas estranhas, desejar coisas estranhas, comer coisas bem diferentes, mas no meu caso foi abóboras. Eu comi todas as abóboras da minha cidade. Aí no final da gravidez, acho que na minha cidade não tinha mais abóboras, então fui comer abóboras em outra cidade. Eu literalmente comi toda a abóbora que eu pude comer, tá? Então, meu desejo foi abóbora. A terceira pergunta: enjoou alguma coisa? Se eu enjoei alguma coisa? Enjoei. Enjoei sim. Enjoei o cheiro, sabe? O, o cheiro do meu quarto. Eu enjoei o cheiro do meu quarto. Eu não fiquei mais no meu quarto. Eu me mudei, eu fiquei quase 10 meses fora do meu quarto. Eu enjoei o cheiro do quarto, o cheiro da cama, o cheiro dos lençóis, o cheiro da coberta, o cheiro das roupas que estavam no guarda-roupa, tiveram que ser lavadas novamente. Eu enjoei tudo que dizia respeito ao meu quarto. O cheiro era muito forte para mim, eu não chegava perto. Eu me mudei para a sala até ela nascer. E aí depois, né? Depois o enjoo passou. Mas foram 9 meses de enjoo, não foram 3 meses de enjoo. Foram 9 meses de enjoo de tudo que teve antes. Eu tinha enjoo das roupas, das toalhas, dos lençóis, do quarto, da cama, de tudo, literalmente de tudo. Eu enjoei tudo. Eu passei a morar na sala,
nos outros quartos, na cozinha, mas tudo que saía do meu quarto, se não tivesse sido lavado antes, me enjoava. Muito enjoo mesmo. A quarta pergunta: quanto tempo durou o enjoo? Como eu tô falando, duraram os 9 meses. Durante 9 meses, eu não pude ter acesso ao meu quarto normalmente. As minhas roupas anteriores, a não ser que fossem muito lavadas, mas não podia ficar nem um restinho de cheiro, nem um restinho de cheiro, nada, nada, nada. Tá? O enjoo durou o tempo todo. Teve algum susto? Não, não tive. Eu acredito que se eu tivesse, eu me lembraria. Eu tive muito cuidado, eu fui muito cautelosa na gravidez da Jéssica, fui extremamente cautelosa e eu não me lembro de ter tido nenhum susto. Acredito que se eu tivesse, eu com certeza me lembraria. Guardou alguma coisa, tipo roupa, foto? Guardei. Guardei fotos, guardei roupas. Eu vou estar deixando aqui no vídeo também algumas fotos dela pequenininha. Roupas eu guardei, assim, manta, né? A primeira manta eu guardei, a segunda também eu guardei. A terceira eu guardei até uns 2 anos atrás. Ela agora tá com 17 anos, mas eu tenho as 2 primeiras. Então eu guardei sim. Próxima pergunta: qual a primeira coisa que você comprou para o seu bebê? Olha, a primeira coisa que eu comprei para ela foi um conjuntinho rosa. Eu fui no shopping e vi um conjuntinho rosa lindo, um conjuntinho de moletom rosa. Tinha uma princesinha, assim, no desenho da frente, e ele era felpudinho por dentro, sabe? Ele era rosa pink por fora, rosa bebê por dentro. Era muito, muito fofinho. E era pra tamanho 1, para 1 ano, para bebê de 1 ano. E eu comprei. E por incrível que pareça, quando ela nasceu, ele serviu perfeitamente nela. Ela nasceu muito grande, forte. Ela nasceu com 53 centímetros, mas ela nasceu com 3 quilos, 680, quase 4 quilos. Então, o conjuntinho rosa para bebê de 1 ano serviu nela perfeitamente e ficou muito fofo. E eu tenho foto dela com esse conjuntinho. Se eu achar, eu coloco para vocês verem no vídeo, tá bom? Aqui tá falando quem doou o primeiro presente. Bom, o primeiro presente, né? O primeiro conjuntinho eu comprei. Mas o primeiro presente que ela ganhou, quem doou foi a minha amiga Raimunda Prandini, que já não está mais entre nós. Ela deu para ela um vestidinho verde água com branco. Ele era o fundo branco com florinhas bem pequenininhas verde água. Ele era muito lindinho, com uma golinha redondinha assim, uma manguinha e todo rodadinho. Era lindo. Com 3 meses ela já vestiu o vestidinho e ficava a coisa mais fofa do mundo. Então o primeiro presentinho que me deu foi a minha amiga Raimunda Prandini, que já descansa no Senhor hoje, tá? A próxima pergunta é: quem acertou o sexo do bebê? Bom, quem acertou o sexo fui eu mesma, porque eu disse que era uma menina, e que era uma menina, e que era uma menina. E aí, quando eu fiz a minha segunda, quando eu fiz a minha segunda ou terceira ultrassom, não me lembro se foi a segunda ou se foi a terceira, o médico confirmou que era uma menina, mas eu já sabia que era uma menina o tempo todo, desde o primeiro momento, eu sabia que era uma menina, eu tinha certeza que era uma menina, ainda que o ultrassom me mostrasse, falasse, não, é um menino, eu diria, é uma menina, e quando nascer, todos vão ver que é uma menina. Então, é uma menina, né? Graças a Deus, eu não errei, eu tinha certeza. Eu queria uma menina, porque eu já tinha um menino, eu já tenho, né, um filho. Então, eu queria uma menina, Deus me deu uma menina. A próxima pergunta: de quantas semanas o bebê nasceu? Bom, a Jéssica, eu tive muito cuidado com ela durante os 9 meses, então eu creio que aquela super proteção
a super proteção da gestação eu passei para ela. Então ela ficou muito confortável, ela ficou bem. Então quando fez os 9 meses, ela achou que poderia esperar mais um pouquinho. Então ela ficou exatamente 9 meses e 15 dias. Ela nasceu com 9 meses e 15 dias. Próxima pergunta. Com quantas semanas você descobriu o sexo? Eu disse, né, para vocês, foi com 4 meses. Com 4 meses, o médico me confirmou que era uma menina, tá? Próxima pergunta. Sentiu contrações quanto tempo? Bom, eu senti contrações aproximadamente durante 17 horas. É isso mesmo. Durante aproximadamente 17 horas. A minha bolsa rompeu à meia-noite. Eu cheguei no hospital, eu fui direto para o hospital. Eu cheguei no hospital mais ou menos à meia-noite e 15. A minha casa ficava mais ou menos a 15 quilômetros do hospital. E a gente foi bem rápido. Então, provavelmente eu cheguei no hospital meia-noite e 15, meia-noite e 20. E eu fui examinada por 2 médicos. E os 2 médicos falaram para mim que eles não fariam meu parto. O primeiro falou que não faria, chamou o segundo médico, ele também disse que não se responsabilizaria, mesmo que o outro decidisse fazer. E eles decidiram que não faria o meu parto. Me mandaram para um outro hospital, mas eu já estava perdendo muito líquido. Eu fui para um outro hospital. Esse outro hospital eu levei mais ou menos umas 2 horas para chegar nesse hospital, que eles me indicaram para um hospital que teria mais condições, né, de me receber, de cuidar de mim, do bebê. E quando eu cheguei nesse hospital 2 horas depois, eu já não estava bem de jeito nenhum. Já tinha perdido muito líquido, talvez quase todo o meu líquido. Eu já estava mergulhada numa poça de líquido e sangue. O líquido vinha até o meu cabelo. Tava o cabelo todo sujo, todo molhado, o vestido todo colado no corpo. Eu mal conseguia ficar em pé. E aí eu entrei naquele segundo hospital, dei entrada e a médica estava fazendo um parto. Ela parou e veio me atender, me examinou e falou assim que ela não poderia ficar comigo naquele hospital. Aí a minha mãe entrou em desespero, o pai da minha filha também falou que aquilo não estava certo, que já era o segundo hospital, que eles teriam que me atender sim, que eu não podia esperar mais. A minha mãe falou, olha, a situação da minha filha, ela não aguenta mais, ela não tem mais condição de esperar. A bolsa rompeu, isso já fazia mais ou menos umas 3 horas que a bolsa tinha rompido. E ela falou assim, olha, eu vou ser sincera, examinei a sua filha e se vocês quiserem assinar um termo de responsabilidade, eu fico com ela. Garanto a vida da filha de vocês, mas da bebê não. Eu garanto a vida dela, da Viviane, mas não garanto a vida da bebê. O hospital aqui, a gente até teria recursos para cuidar do bebê quando ela nascesse, mas como a bolsa dela já rompeu há muitas horas, pelo tanto de líquido que ela perdeu, esse bebê vai precisar de cuidados especiais quando nascer. E a nossa ala de especialidades nessa área do hospital está em reforma. Infelizmente, nós não temos como garantir a vida do bebê. E enquanto está dentro da barriga da mãe, a responsabilidade é dela. Ela foi bem dura. Quando ela disse assim, enquanto está na barriga da mãe, a responsabilidade é dela, eu disse, então não vai tirar. Então não vai nascer aqui. Aí a minha mãe disse que eu não aguentava, mas eu disse, eu vou continuar. E ela me indicou um outro hospital, um terceiro hospital, que era bem mais longe do que aquele. E aí depois disso tudo, já estava entrando madrugada, eu já estava muito cansada, já não tinha mais forças, o corpo todo doía, as contrações eram muito, muito fortes. Eu tinha 2 contrações, eu tinha contração na coluna e tinha a contração normal, né? A contração, acho que pélvica que fala, não sei. Eu tinha 2 contrações, uma que normalmente a gente tem uma contração, respira e vem outra, eu não. Eu tinha uma, na hora de respirar, eu já tinha a segunda contração, que era na coluna atrás. Então eram 2 contrações, eu já não estava aguentando, mas eu decidi entrar novamente numa outra ambulância e ir para um outro hospital que tivesse recursos para cuidar do meu bebê. Só que na metade do caminho,
esse outro hospital ficaria mais ou menos a 4 horas de distância daquele hospital que eu estava. Era muito, muito longe. Mas ela disse que era o único que teria como recurso para cuidar da bebê quando ela nascesse. Então eu fui, mas mais ou menos umas 3 horas depois, dentro da ambulância, o próprio motorista da ambulância ligou para o hospital e perguntou se não teria um outro hospital que também pudesse cuidar de mim, que eles fossem entrando em contato com ele, para ele desviar do caminho para algum outro hospital, mas né, mais próximo, porque ele viu que eles já estavam me perdendo. Então, eles encontraram um hospital, mais ou menos umas 3 horas e meia, umas 3 horas e pouquinho, depois desse segundo hospital que eu tinha parado, e me levaram para lá. Eu cheguei lá de manhã, não me lembro a hora, mas era de manhã, eu lembro que o dia estava amanhecendo, estava claro já, bem claro, talvez fosse umas 7h30, 8 horas da manhã, e o médico me examinou. Eu me lembro que ele foi extremamente grosseiro, eu já não tinha mais forças, mas ele não fez ideia. Eu falei para ele que desde a meia-noite, né, que minha bolsa tinha rompido, a gente já estava, né, isso devia ser umas 7 alguma coisa, quase 8 horas da manhã, mas, e eu estava com uma carta da médica que tinha feito o meu pré-natal, eu estava com uma carta para fazer cesariana, porque o tempo todo ela disse: Viviane, você não pode ter esse bebê normal, você vai fazer uma cesariana, então não larga essa carta, todo lugar que você for, você leva essa carta. Era uma carta do SUS, tá? Eu fiz meu pré-natal todo pelo SUS, e aquela carta ficava comigo na minha bolsa. Ela falava: quando você passar mal, onde você for, você apresenta essa carta. Quando chegar a hora do bebê nascer, apresenta essa carta, você tem que fazer uma cesariana. Então, quando eu cheguei lá, aquele médico grosseiro, a primeira coisa que eu fiz, naturalmente, foi entregar a carta para ele. Ele abriu, ele leu a carta, ele colocou a carta numa gaveta, trancou a gaveta, me mandou para a sala de espera. Eu fui para a sala de espera, ele trancou a porta do consultório dele e foi para casa. O tempo passou, chegou a hora do almoço e a dor apertando. Quando foi 2 horas da tarde, 2h15, eu já não tinha mais força. Eu chamei uma enfermeira, falei para ela que eu estava, não posso falar a palavra, né? Já estava despedindo do mundo. E falei para ela: chama um médico, fala para ele desde de manhã que ele ficou de vir me olhar, eu tô aqui esperando desde de manhã. Ela falou assim: mas o médico, ela disse o nome, né? Eu não vou repetir. Ela disse assim: assim que ele te atendeu, ele foi embora para casa. E ele não voltou. Eu falei: ele não voltou nem pro almoço. Não, ele não voltou pro almoço. E, inclusive, 1 hora da tarde, já um outro médico entrou, tem outro médico de plantão. Eu falei: e a minha carta? Ela falou: que carta? Eu falei: eu entreguei para ele a carta, eu preciso fazer uma cesariana. Já era para ter sido feita. Ela falou assim: ó, o consultório dele tá trancado. O outro médico atende no outro consultório, ele só volta amanhã. E eu falei: meu Deus, agora é só o senhor. E as horas foram passando. Quando foi mais ou menos umas 4h30 da tarde, eu escrevi uma carta para minha mãe, que minha mãe estava na recepção me esperando. Minha mãe não arredou o pé dali. Então eu escrevi uma carta para minha mãe e falando para ela, né, falando várias coisas para ela, que eu não sei onde foi parar essa carta. Minha mãe disse que ela nunca recebeu essa carta. E aí eu entreguei para a enfermeira e falei para ela que entregasse para minha mãe, fizesse o favor de entregar para minha mãe a carta. Eu sabia que ali era o meu fim. E aí eu orei, entreguei minha vida nas mãos de Deus, entreguei a minha criança, a minha bebê nas mãos de Deus e esperei. Mais ou menos uns 20 minutos depois que a enfermeira saiu com a carta, entrou um médico, depois entrou uma segunda médica. E eu vou resumir, gente, eu não posso, né, levar tanto tempo, eu vou resumir. Foram 2 médicos, uma médica, 2 enfermeiras para fazer o meu parto. E eles não fizeram uma cesariana.
Eu não tinha condições de ter uma bebê de quase 4 quilos, eu não tinha condições de ter um bebê nem de 2 quilos, quanto mais de quase 4 quilos. Então, eles me fizeram um procedimento chamado fórceps. E a minha filha foi puxada a ferro, ela foi empurrada e puxada a ferro e nasceu. Nasceu perfeita, graças a Deus. Nasceu linda, nasceu perfeita. 17 horas em trabalho de parto, praticamente líquido zero. Ela nasceu perfeita, porque Deus, ele é maravilhoso. E quando Deus escreve, ninguém pode apagar. Quando você determina, Deus, é isso que eu quero. Deus, eu quero uma filha. Deus, eu quero uma filha perfeita. Eu quero que venha perfeita, que seja para a tua honra, para a tua glória, que seja para glorificar o teu nome em cima da terra, que seja para ser sua adoradora. O mundo vai se levantar. As forças do mal vão se levantar, mas as forças de Deus sempre vão prevalecer como prevaleceram. Minha filha nasceu perfeita, nasceu saudável. Eu fiquei no hospital com ela por 4 dias, mas não foi por causa dela, foi por causa de mim, porque o procedimento foi extremamente agressivo, muito, muito agressivo. Eu precisei de uma cirurgia plástica 4 meses depois que ela nasceu, para vocês terem uma ideia de como foi difícil. Eu fiz essa cirurgia plástica quase 4 meses depois que ela nasceu, eu precisei fazer. Mas a minha filha está aqui, está comigo, é maravilhosa, é perfeita. E eu digo que valeu a pena. Eu sempre falo para ela, filha, se for preciso, a mamãe faz tudo de novo. Vamos à próxima pergunta. Aqui está falando como foi o meu pós-parto, né? O pós-parto foi melhor, foi mais fácil do que o parto. Eu estava mais tranquila, a minha bebê estava comigo, então eu estava bem, meu filho estava bem, minha mãe estava bem, minha família estava bem. Eu fui para casa, os meus amigos foram me visitar, né? As pessoas que eu amava, as pessoas que eu amo, as pessoas que, né, que torciam por mim, as pessoas que oravam por mim, as pessoas que pediam a Deus por mim chegaram para junto de mim. E eu digo assim que eu sou muito abençoada porque eu tenho uma família extremamente amorosa. Tanto a família física como a família espiritual. Eu tenho uma família espiritual muito linda, muito maravilhosa, que me apoia, né, que me ama, que cuida de mim. E é isso que tem me sustentado. São pessoas que Deus tem colocado na minha vida para me ajudar nas horas difíceis, nas lutas, nas batalhas, né? Como Deus tem colocado a Eva Brito na minha vida, que é uma bênção. Uma pessoa que eu com certeza, eu creio, com 100% de certeza, que ela tem buscado a Deus pela minha vida, que ela tem orado por mim, que ela tem abençoado a minha vida. E são pessoas assim, que me ajudam a chegar lá. Quando parece que eu não vou conseguir, Deus coloca pequenos anjos no meu caminho. E eles me ajudam e eu consigo, com Deus e com eles. A próxima pergunta é: qual a experiência de um recém-nascido que ninguém te contou? Bom, a experiência que ninguém conta dos recém-nascidos é que praticamente depois que eles nascem, a gente quase não dorme, né? A Jéssica, ela chorava muito à noite. Durante o dia ela era extremamente calma, extremamente tranquila, um bebê muito, muito dócil, mas à noite ela chorava. E ela só parava de chorar se eu ficasse em pé com ela no colo. Se eu sentasse, ela percebia que eu tinha sentado e ela começava a chorar. E essa é a parte difícil que ninguém conta, que depois que você tem um bebê, nunca mais você vai dormir igual você dormia antes. Você pode dormir, mas você já vai dormir assim, preparada para acordar, porque tem um bebê ali precisando de você. Então, se você não tem um bebê, se você quer um bebê, se preparem, porque depois que eles chegam, o sono é bem pouquinho, tá? Mas eu aprendi uma coisa. Quando os meus bebês, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Jéssica de 17 anos e eu tenho o Davi de 24 anos.
E quando os meus bebês dormiam, eu dormia junto com eles, independente da hora. Porque aí quando eles estavam acordados, eles estavam bem, eu fazia as coisas, porque senão eu não conseguia descansar. A mente da gente não aguenta. Então você tem que se encaixar no tempo do bebê. Aproveita a hora que o bebê dorme, você dorme também, você descansa sua mente, porque uma mente cansada não consegue cuidar do bebê, não consegue cuidar da casa, não consegue cuidar do trabalho. Uma mente cansada, ela não consegue fazer quase nada. Então descansa sua mente. Seu bebê descansou, descansa com ele. Fica bem mais fácil, tá? E eu vou procurar deixar as fotinhas aqui no vídeo para vocês verem, tá? O link do canal da Eva Brito, que é Vida de Eva Brito, vai estar na descrição desse vídeo. E eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até agora, tá? Que assistiram esse vídeo. E desejo a todos vocês muita paz e muita prosperidade para nós.